A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos aí quase nos aproximando já do final de um trimestre e onde estamos estudando aí o livro do profeta Ezequiel, onde temos tirado aí lições preciosíssimas para a nossa vida espiritual, nossa vida cristã, ministerial, e também fazer uma análise à luz do nosso contexto, daquilo que nós vivemos tanto na vida social do nosso povo, das nações, nesses últimos dias. Então vamos à palavra do Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Palavra essa que fala conosco todos os dias. Bom, a nossa lição, ela é então uma lição de uma categoria pastoral. Ela vem falar sobre a função do ministério no Antigo Testamento e depois fazer uma análise também do ministério no Novo Testamento. Aqui, o profeta Ezequiel, ele faz uma análise da figura do pastor, ou da sua interpretação, podemos dizer assim, que tem uma categoria metafórica também, do seu contexto, e à luz do profeta Ezequiel, juntamente com o Novo Testamento. Depois vamos fazer uma análise também da figura do pastor no Novo Testamento, para que a gente possa assim também fazer uma análise para os dias atuais. Vamos lá? Bom, então a nossa lição, na verdade, ela tem o grande objetivo de apresentar a mensagem do profeta Ezequiel naquele contexto em que ele faz uma análise dos pastores de Israel. Bom, três coisas é importante nós identificarmos aqui à luz do texto do que Ezequiel fala. Primeiro, que nós vamos identificar quem é o rebanho nas Escrituras. Segundo, descobrir quem eram os pastores infiéis e os pastores fiéis, né? Através do texto a gente pode ver o perfil de cada pastor. Não vamos estudar aqui nome de figuras do Antigo Testamento, mas apenas vamos estudar sobre o perfil do que era um falso ou um verdadeiro pastor. E refletir sobre o grande, o maior de todos, o bom pastor, que é, sem dúvida, Jesus Cristo, não é verdade? Então vamos lá na nossa aula? Bom, o nosso textual está registrado em João capítulo 10, versículo 11, naquele texto clássico que todos já conhecem, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém se ousou na Bíblia, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum rei que temia Deus, jamais se ousou usar essa expressão, ou querer se intitular de um bom pastor e que dava sua vida pelas ovelhas. Somente Jesus poderia dizer isso, e ele realmente foi e é o nosso bom, sumo e grandioso e eterno pastor. Bom, a leitura bíblica está registrada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, dos versículos 1 até o versículo 12. Como sempre já o faço aqui nas aulas, para a gente ganhar tempo, eu dispenso aqui a leitura do texto para esse momento aqui, mas é importante que você que nos assiste, que você dê uma pausa aí, você leia o texto, para que você entenda aí o contexto daquilo que o profeta Ezequiel estava falando. Vamos lá? Bom, o que Ezequiel dá de ênfase, ou em que ele enfoca justamente no capítulo 4? É importante a gente notar que quatro coisas Ezequiel destaca aqui no capítulo 34. Primeiro, é que do versículo 1 ao versículo 10, ele fala sobre os falsos pastores ou os pastores infiéis. Ele descreve qual era a ação ou a atitude daqueles homens que eram intitulados de pastores de Israel e, na verdade, eles deixavam a desejar no seu ofício, no seu ministério. Bom, dos versículos 11 a 16 desse capítulo 34, nós encontramos Deus agora falando, se apresentando como um futuro bom pastor que viria, que pastorearia o seu povo, e eles seriam muito bem pastoreados. Dos versículos 17 até o versículo 22, nós encontramos o julgamento entre as próprias ovelhas. E dos versículos 23 ao 31, nós encontramos aí uma mensagem mais futurista, mais para frente, escatológica, apresentando o Messias como o pastor de Deus, apresentando uma descrição sobre Jesus Cristo como Messias, sendo o pastor do seu povo. Bom, o capítulo ele é grande,
Não dá para a gente aqui detalhá-lo, fazer uma exegese dele, mas nós apenas vamos nos deter aqui, pelo menos em 2 pontos fundamentais. É falar sobre os pastores infiéis e o bom pastor. Mas o capítulo é muito interessante para ser lido e analisado nos seus pormenores. Vamos lá? Bom, o primeiro tópico da nossa lição, ele fala sobre o rebanho. É importante a gente começar estudando nesse texto, é interessante que Ezequiel também ele começa falando sobre o rebanho. Bom, primeiro então é necessário nós identificarmos a ovelha no seu sentido literal, para que depois possamos fazer uma compreensão do sentido metafórico. Então primeiro é importante a gente entender o sentido literal, para depois entendermos o contexto dela numa linguagem mais metafórica. Bom, ovelhas. O que é a ovelha? A ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Bom, então ovelha é a fêmea do carneiro. Carneiro é o macho, ovelha é a fêmea. E o cordeiro é o filho, né, da ovelha com o carneiro e até 1 ano. Depois disso, o macho ele vai ser chamado de carneiro, né, e a fêmea continuará sendo chamada ali de ovelha. Das 74 vezes que o termo aparece, pelo menos no Novo Testamento, né, praticamente quase todas elas têm um sentido muito importante para nós entendermos a figura metafórica como ela é apresentada no Novo Testamento. É interessante que pelo menos dessas 74 vezes, apenas uma se apresenta como um texto literal, que está registrado em João capítulo 2, no versículo de número 14. Bom, vamos um pouquinho entender da natureza das ovelhas. As ovelhas, elas são animais indefesos, ela é dócil, é um animal, não é aquele animal agressivo, violento, mas ela é um animal que vive na defesa, ela é medrosa, ela se assusta muito fácil e ela se dispersa rapidamente. Se alguém mexer com a ovelha ou dar um susto na ovelha, ela se dispersa com uma facilidade muito grande. O profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, ele fala sobre essa fragilidade da ovelha. Bom, por exemplo, se uma ovelha virar de costas, se ela cair com as suas patas para cima, ela não consegue simplesmente fazer o ato de se virar e se levantar novamente. Ela pode morrer rapidamente e se tornar uma presa fácil para predadores. Isso mostra o quanto a ovelha ela é dócil e ela é frágil e ela é muito limitada. Uma outra característica que a ovelha tem é que ela tem uma visão muito curta. A ovelha não tem uma visão longa, ela não é como a águia, que consegue ver a quilômetros de distância e aquela visão longa. Não, a ovelha ela tem uma visão muito curta, ela é muito limitada, né? E outra coisa que é interessante é que a ovelha ela não consegue cuidar de si mesma. Existem alguns animais que eles são quase que independentes, né? Vamos dizer assim, são independentes, eles fazem tudo, eles caçam, eles mesmos se autoprotegem, se defendem, alguns nadam, né, e tal, eles se viram ali, dá o jeito dele. Já a ovelha não, a ovelha é um animal totalmente dependente, ela não sabe cuidar de si mesma. A ovelha não tem autoproteção, elas exigem atenção continuadas, elas precisam de atenção praticamente dia e noite. Quando lemos Lucas capítulo 2, versículo 8, nós encontramos esse detalhe, né, essa característica comum nas ovelhas. E nesse sentido, podemos dizer então que o rebanho precisa de cuidado, tanto físico, para alimentação, até para beber a água, aquilo que ela come, né, e ela ser protegida dos predadores, de animais que podem vir, animais selvagens, para roubá-la ou para matá-la. Então a ovelha ela tem essa característica de ser um animal dócil, frágil, limitado e que precisa de cuidado continuado. É como um bebê, que você precisa cuidar dele 100%.
né? Um bebê, imagina um bebê recém-nascido, né? Ele não tem nenhum sistema de defesa, de proteção própria, né? Se ele cair da cama, se ele talvez às vezes rolar e se virar, ficar de bruço, talvez ele não consegue se desvirar para o outro lado. A ovelha é mais ou menos assim, ela é extremamente limitada. Bom, é interessante que a ovelha é usada então como uma metáfora na Bíblia para mostrar que nós, o povo de Israel e a igreja, né, são comumente identificados diversas vezes na Bíblia como um rebanho, como ovelhas, né? Diversas vezes Israel era visto como ovelhas e ovelhas até sem pastor. Não que Deus estava deixando de pastoreá-los, porque eles é que negavam o pastoreio de Deus. É interessante que a Bíblia, quando ela descreve o povo de Israel ou descreve a igreja como ovelhas, como rebanho, é para mostrar a nossa limitação e a nossa dependência que temos de Deus, o quanto somos dependentes dele, o quanto nós sem ele não somos nada, não podemos fazer nada. Bom, a palavra pastores, aqui no contexto do profeta Ezequiel, ela tem um pouco de diferença do contexto de pastores para o Novo Testamento. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre pastores do Novo Testamento, mas vamos nos ficar um pouquinho aqui no contexto de pastores no Antigo Testamento. Bom, no contexto de Ezequiel, bem como no contexto também de Jeremias, conforme o capítulo 23, versículos 1 a 5 de Jeremias, a palavra pastores, ela é uma palavra abrangente, que ela envolve não apenas o profeta, o sacerdote, mas também o rei. Ou seja, a palavra pastores, ela era uma palavra genérica, que ela simbolizava os governantes, todos aqueles que exerciam cargo de governo. Por quê? Porque o sistema político na antiguidade em Israel, ele era teocrático, e não era possível separar o poder civil do poder religioso, diferente do que acontece modernamente nos estados laicos de hoje, onde temos separação de poder espiritual e material, né? Os estados são laicos, o Brasil é um estado laico, né? Temos uma sociedade, um povo que tem religião, mas o estado sim, ele é laico e deve continuar sendo laico. Isso não significa dizer que a sociedade não tenha religião, que ela não tenha valores religiosos, mas o Estado é laico porque ele precisa não se misturar com a questão religião no sentido de sua administração pública, né? Mas no sistema judaico era diferente. A parte tanto espiritual como material, ela era unida. Então, quando Ezequiel está falando aqui da figura do pastor, né, os pastores infiéis, não é uma referência simplesmente a um líder puramente religioso. Ele poderia estar se referindo ao sacerdote, ao profeta e até aos reis também, ou seja, aos governantes, né, de maneira geral, que cuidava do povo. Bom, o pastor de ovelhas. A função primordial do pastor era o quê? A palavra pastor significa alimentar, guiar, proteger o rebanho, né? Isso ilustra muito bem o papel do líder de uma nação. Então, qual era o papel exatamente daquele indivíduo que carregava esse nome de pastor? Qual era o papel? Alimentar, guiar, cuidar, proteger, prover, né? Dar proteção em todos os sentidos, seja humanamente, fisicamente, juridicamente, teologicamente, administrativamente, seja o que for, era o dever daquele líder dar proteção em todos os sentidos possíveis. Por isso a expressão pastores de Israel, que era uma palavra bem ampla nesse sentido aí no Antigo Testamento. O que os governantes deveriam fazer? Conforme os versículos 2 e 3 do capítulo 34, que nós estamos estudando no profeta Ezequiel, o que estava acontecendo ali, né, naquele contexto, e o que eles deveriam, na verdade, fazer e não estavam fazendo. Bom, o primeiro problema é que eles estavam cuidando de si mesmos. Esse era o primeiro problema. Porque os pastores, ali, naquele contexto, eles deveriam cuidar do povo. Mas ali eles estavam colocando as suas questões particulares, as suas questões pessoais, acima dos interesses públicos. Então eles estavam cuidando de si mesmos. E aí qual foi a mensagem do profeta Ezequiel? Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos.
Era o que Deus estava dizendo para eles. Ai de vocês que estão cuidando de vocês mesmos e não estão cuidando do povo e fazendo juízo ao povo. Bom, essa era a denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos. Qual era a função para a qual eles foram constituídos? Proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos cidadãos. O profeta ele apresenta 3 práticas deploráveis que eles estavam passando, vivendo ali no meio do povo. 3 práticas que eles estavam exercendo ali no seu dia a dia. O profeta usa uma linguagem metafórica naquele contexto. Bom, primeiro ele diz assim: comeis a gordura e vos vestis de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. O que eles faziam? Comiam as gorduras, vestiam-se das lãs, ou seja, do melhor, e degolavam o cevado, ou seja, era tudo para eles, eles ficavam no bem bom e as ovelhas não eram pastoreadas, né? O povo não era pastoreado. O que os governantes não faziam? Né? Eles não cuidavam das ovelhas, eles deixaram de cuidar das ovelhas. E aí o versículo 4, ele diz que as fracas eles não cuidaram, as fracas, as doentes, a quebrada, a desgarrada, a perdida, que precisava de cuidados especiais. O que eles fizeram? Foram indiferentes. Né? O povo estava, que era comparado como ovelhas, estava ali sofrendo maus tratos, abandono, e eles estavam deixando o povo na miséria em todos os sentidos, físico, moral e espiritual. Bom, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, nos ensina que nós devemos orar pelos governantes. Nós devemos pedir a Deus por aqueles que exercem governo, para que tenham sabedoria, para que sejam prudentes, sabendo eles que Deus um dia irá tratar com todos, irá julgar a todas as pessoas. Bom, esse era o contexto dos pastores infiéis naquele tempo ali, nos dias do profeta Ezequiel. É por isso que Ezequiel então se dirige, usando aí a palavra, os oráculos divinos, até a casa de Judá, né, dizendo uma mensagem que dizia respeito não apenas a eles, mas a toda a casa de Israel, né, até mesmo aqueles que estavam dispersos. A mensagem veio para alcançar a todos eles. Bom, esse era o contexto então. O que era o contexto ali daquele momento? Ezequiel fala para um grupo de pessoas que eram governantes, que eram líderes. A esses líderes foi dado a eles um termo, uma expressão metafórica, chamada expressão de pastor, porque pastor é aquele que cuida, que protege, que defende, que auxilia, que direciona, que mostra o caminho. Então, aprendemos até aqui que pastor no Antigo Testamento não é uma figura igual exatamente à do Novo Testamento no contexto da igreja. Ele é uma palavra mais ampla que simbolizava tanto as autoridades civis como as religiosas. Bom, um outro ponto, como eu falei no início, a aula não tem como falar de muitos detalhes, ela precisa ser mais objetiva, e aqui nós tratamos mais dos pastores infiéis, e agora vamos falar sobre o bom pastor. Bom, Deus ele se apresenta como o bom pastor, ele se apresenta como aquele pastor que é bom, que vai cuidar das suas ovelhas, que ele mesmo vai pastorear o seu povo. É interessante, voltando aqui um pouquinho, vamos rebobinar aí a nossa fita na nossa mente, vamos nos lembrar do contexto do profeta Samuel. Um dia Deus disse assim: Samuel, o povo não me quer mais, eles estão me rejeitando. Não é você, o problema não é você. Vai lá, unge Saul, porque o problema não é você, o problema é que eles não me querem como Deus deles, como rei, como Senhor, como pastor, ou seja, eles não me querem na frente deles, eles querem o rei. O problema não é você, o sacerdote, o problema é que eles não me querem. E muitas vezes o povo agiu assim. Quando o povo peca, ele se afasta de Deus, ele está dizendo para Deus que ele não quer obedecer a Deus. Mas Deus sempre se colocou à disposição para ser o pastor de suas ovelhas. Nós vamos encontrar Deus em toda a sua palavra querendo ser o pastor do seu povo, querendo pastorear, querendo cuidar do seu povo. Bom, o texto talvez mais lindo, mais clássico da Bíblia para descrever bem a figura do pastor
foi escrito nada melhor do que na boca de um verdadeiro e grande pastor citado na Bíblia, que é o grande salmista Davi. O Salmo 23, né, e o discurso de Jesus como bom pastor em João capítulo 10, versículos de 7 a 18, esses dois textos, o Salmo 23 e João capítulo 10, versículos de 7 a 18, descrevem a figura do pastor de uma maneira poderosa, linda, quando Davi descreve ali o cuidado, o zelo, o amor, o carinho, o conhecimento profundo que um pastor tinha para com as suas ovelhas. E aí, uma das primeiras coisas que Deus usa o profeta Ezequiel é para dizer o seguinte, é que Deus iria julgar e punir os maus pastores. Dos versículos 10 a 12, do capítulo 34, Deus diz que eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas, e Deus iria tratar com eles por causa disso. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigá-los. Jeremias capítulo 23, versículo 2 fala sobre isso. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo. É uma referência ao retorno da segunda diáspora, né? Ezequiel capítulo 34, versículo 12 fala isso. Deus então ele está dizendo que ele iria buscar todo o seu povo onde ele estivesse disperso. Bom, Deus ainda promete libertar o seu povo das mãos dos tiranos, daqueles que estavam oprimindo, mas naquele contexto ali, ele diz que iria tirá-los da mão dos maus pastores, e o que Deus faria? E aí Deus dá uma palavra ao profeta Jeremias, e Jeremias escreve um dos textos mais lindos que a Bíblia fala sobre pastores. Eu amo demais esse texto. Esse texto eu já usei ele muitas vezes, tanto para a minha vida pessoal como pastor, há mais de cerca de 2 décadas já, e também, como tenho sempre falado para muitos líderes em cursos, em seminários, é o texto de Jeremias 3,15, quando Deus diz assim, e vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Deus estava dizendo que ele mesmo daria pastores que iriam apacentá-los com verdade. Essa promessa, ela não se refere a Jesus, ela é uma promessa que se refere a pastores que Deus daria no futuro, líderes que verdadeiramente iriam pastorear o seu povo. Mas é claro que Jesus tinha, sem dúvida, todas essas características. Jesus é o bom pastor. Quando lemos o Salmo 23, não há alguém, não há uma figura que consiga ser melhor do que Jesus. Ele é o bom pastor. Ele é tanto o bom pastor, como o texto diz em João 10, que ele disse assim, eu sou o bom pastor. Jesus usou essa expressão, eu sou, 7 vezes, e uma delas é que ele disse, eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas. Não encontramos na Bíblia nenhum outro nome, nem Davi, que se destaca como um excelente pastor, um grande pastor no sentido de nome, de fama, mas nem Davi chega aos pés daquilo que Jesus foi. Ele é o grande pastor das ovelhas, como escreveu o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, que Jesus é o grande pastor das nossas vidas, das nossas almas. Assim como Javé, como Deus vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, Jesus está também congregando de todas as nações ovelhas para o seu redil, conforme o texto que ele mesmo diz em João 10, versículo 16. Todas as profecias convergem para o Messias. Elas falam da função pastoral de Jesus. Lucas 24, 44 nos deixa isso muito bem claro. Bom, o bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando o leão e o urso. Nós encontramos em 1 Samuel 17, versículos 34 a 36, Davi enfrentando o leão e um urso para defender quem? Ele mesmo? Não. Defender um patrimônio próprio? Não. Defender um de seus filhos? Não. Defender o quê? Para defender as ovelhas que estavam sob sua responsabilidade. Jesus disse em João 10, 11, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso mostra que o pastor deve estar disposto
a lutar, a enfrentar as dificuldades, as tempestades da vida, os momentos difíceis, sejam quais eles forem, para salvar uma ovelha. Essa é a verdadeira função do pastor. A missão pastoral é essa, a missão de cuidar verdadeiramente, de zelar a tal ponto pela ovelha que ele não mede esforços. Paulo disse que a coisa mais importante para ele era cumprir o ministério, cumprir a carreira. Ainda que ele tivesse perdas, ainda que isso lhe custasse muito. Isso é uma visão pastoral. O pastor, ele arrisca a sua vida. Ele faz o que for preciso para salvar uma ovelha. No Novo Testamento, Jesus diz na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, né, o Espírito Santo ali inspira Paulo, e Paulo escreve dizendo que Jesus é que concede pastores à sua igreja. Jesus é o grande fundador, a pedra fundamental e o Senhor da igreja, e o cabeça da igreja. E o que ele fez aqui na terra? Ele constituiu homens como pastores para cuidar e aperfeiçoar os santos para o ministério, conforme diz Efésios 4, versículos de 11 ao 16. Bom, eu quero falar de uma outra coisa importante aqui, dentro desse contexto, que é a relevância do ministério pastoral, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Lembrando que o ministério, ele não é simplesmente um título, mas ele é um termo geral que designa várias funções daqueles que se dedicam de modo especial ao serviço cristão. Podemos dividir, no contexto tanto do Antigo e do Novo Testamento, essa função ministerial de pastor em duas partes. No Antigo Testamento, podemos entender que o ministério ou a função pastoral era como um porta-voz de Deus e representante do povo. Um porta-voz de Deus, como o profeta que ouvia a voz de Deus e trazia a vontade de Deus ao povo, o sacerdote que apresentava até Deus, né? Ele apresentava a Deus o sacrifício, as necessidades do povo, os pedidos do povo, e os governantes que governavam e deveriam representar ali a vontade, o governo daquilo que Deus queria para o povo. Já no Novo Testamento, a figura pastoral ela é apresentada como despenseiros dos mistérios de Deus. É um pouco diferente do Antigo Testamento. No Novo Testamento, não há mais agora na função, no ministério pastoral, aquela ideia política, né? É apenas uma função agora ministerial no sentido da vida eclesiástica da igreja. Bom, no Antigo Testamento, a figura do ministério de Deus não é definida de forma clara, como nós temos no Novo Testamento, mas ela aparece com três funções distintas: o profeta, o sacerdote e o rei, como já falei anteriormente. O ministério no Antigo Testamento ele é muito mais amplo, né? Ele é tanto na vida civil como na vida espiritual. O profeta e o sacerdote, que representavam a vida espiritual, né, do povo, vida moral e espiritual, e o rei, que representava a vida pública do povo, né? O profeta, qual era a função do profeta? Ele falava as palavras de Deus ao povo. Ele se colocava entre Deus e o homem com o propósito de declarar os propósitos de Deus. Uma das características principais do profeta é que ele sempre se dirigia com uma mensagem atual ao homem do seu dia. Era uma mensagem sempre dentro do seu contexto. Já a função do sacerdote, basicamente, era conduzir o povo na adoração e no serviço, ensinar a lei. Ensinar a lei era uma das funções mais honrosas na vida de um sacerdote, né? E transmitir a vontade de Deus expressa já na sua palavra, expressa nas leis que eles tinham, e fazer a separação do santo e do profano, né? Conduzir ali todo o culto, todo o ofício, né, religioso, aquela liturgia toda que já havia sido instituída, as festas, os cultos, os sacrifícios. Essa era a função sacerdotal. E a função do rei? O rei deveria governar o povo como ministro de Deus, porém as atividades eram diferentes dos sacerdotes e dos profetas, porque o rei ele governava e deveria fazer justiça social, moral, ele deveria fazer o bem, lutar pelo bem, proteger
o povo como um todo, a nação como um todo. E Deus é esse grande rei que faz isso. Então, a figura no Antigo Testamento do pastor, ela abrange essa questão física e espiritual. Já no Novo Testamento, a palavra pastor, ela vem do grego, que significa poimen. Poimen vem de poia, e poia significa erva ou grama, ou seja, é aquele que dá comida, ou que dá a erva ou a grama no sentido de dar comida, de prover o alimento. No Novo Testamento não há uma discussão formal e lógica sobre o ministério cristão. Mas nós temos, e aqui eu vou abreviar e vou falar de forma muito curta, não tem como eu detalhá-la. Claro que se fosse num seminário a gente poderia falar especificamente dessas palavrinhas um bom tempo, mas aqui não dá, eu apenas vou citar. Mas no Novo Testamento há cerca de 15 palavras no grego que descrevem bem o ofício do ministério pastoral, todas voltadas para o ensino, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos santos. Vamos lá, quais são elas? Primeiro, matetes, que significa discípulo ou aprendiz e aluno. Segundo, ergates, que é trabalhador, obreiro, jornaleiro ou operário. Está registrado em Mateus 10, 1, capítulo 11, versículo 1. Né? A primeira matetes eu não citei, mas está registrada em Lucas 6, 17 e 19, 37. A terceira, kérox, que significa mensageiro, proclamador, pregador, arauto, aquele que anuncia, aquele que fala a palavra, que prega, que anuncia as verdades eternas. 1 Timóteo 2,7, 2 Timóteo 1,11 fala sobre essa função do kérox, que é o mensageiro. Quarto, evangelista ou proclamador de boas novas, aquele que anuncia o evangelho. Mateus fala sobre isso no capítulo 28, que a gente deve sair pelo mundo, pelas nações. Marcos 16, 15 mostra esse papel de sermos evangelistas, como Filipe foi um grande evangelista, que foi pregar em Samaria, por exemplo. Presbel significa embaixador. 2 Coríntios 5, 20, Efésios 6, 20 fala sobre o embaixador, é aquele que representa o seu Senhor, representa uma nação em outro lugar. Sétima palavra, presbíteros, significa ancião, ou aquele que tem mais maturidade, mais tempo experimentado na obra. Atos 11, 30, Tito 1, versículos 5 e 7, por exemplo, falam da função do presbítero. Outra palavra, sétima, episcopos, que é curador, administrador, superintendente, bispo, é aquele que administra num nível mais amplo. Oitava palavra, martus, ou martis, ou mártir, que significa testemunha, mártir, ou seja, é aquele que testemunha sua fé ao ponto de, se preciso for, dar a sua vida como um sacrifício. Atos 10, 41, 1 Timóteo 6, 12 fala nesse sentido. Profete ou profeta, Êxodo 7, 1, 1 Samuel 9, 9, 1 Coríntios 14, 13 fala da função do profeta. Décima palavra, diáconos. Diáconos significa diácono, aquele que serve, o garçom ou o ministro, seria hoje como um garçom, aquela pessoa que serve. Filipenses 1:1, 1 Timóteo 3:8 e versículo 12 fala muito bem da função do diácono. Há uma outra aqui que é clássica, muito interessante, principalmente para aquele líder, aquele pastor que conduz à frente realmente de um rebanho. A palavra uperetes. Uperetes significa ministro ou remador ou ajudante. É aquele que dava a velocidade, ou remador do último porão, que dava a velocidade para a batida pela qual os remadores iriam remando, e aí daria-se velocidade e direção para os navios. Nós encontramos essa função em Atos 13, versículo 5. Há uma outra que é muito interessante, que pode ser também usada para o ministério no Novo Testamento, doulos, que significa servo ou escravo.
13ª palavra, apóstolos, que significa apóstolo, ou enviado, ou missionário, aquele comissionado para uma missão especial, para ser representante, né, ou fundador da igreja, como foi os primeiros apóstolos. 14ª, didaskalos, que significa ensinador ou mestre, aquele que ensina. É a função primordial nos dias atuais de um pastor, ensinar a palavra. A última, que é poimen, que significa pastor ou apacentador, aquele que guia, aquele que conduz, aquele que leva as ovelhas a uma direção. Bom, nessas 15 palavras, essas 15 palavras citadas no Novo Testamento, elas são, a gente poderia fazer mais ainda uma redução aqui, no sentido de abreviá-las, né? Eu poderia abreviá-las em pelo menos 5 palavras aqui, nas expressões que o apóstolo Paulo usa em Efésios capítulo 4, versículo 12. É interessante que em Efésios 4, 12, Paulo usa 5 palavras para descrever o ministério, e todas as 15 que eu falei anteriormente podem ser vistas dentro dessas 5 palavras. Quais são elas, essas 5 palavras? Em Efésios 4, 12, apóstolo, que é enviado, mensageiro, embaixador, missionário. Segundo, profeta. É aquele que exorta, que encoraja, que adverte, que prediz, que interpreta. Evangelista é aquele que, esse vocábulo ele é encontrado 3 vezes no Novo Testamento, que designa as pessoas que proclamam o Evangelho com um dom pessoal, aquela coisa com um dom especial, aquele amor realmente de evangelizar, de ganhar almas para Cristo. 4ª palavra, pastor, que é aquele que guarda as ovelhas, que alimenta e que cuida. E a última, mestre. Com a falta do artigo nesse texto aí, muitos intérpretes estudiosos da Bíblia, eles veem essa palavra mestre junto com a palavra pastor. Seria a ideia de pastor, mestre. Ou seja, o pastor que é mestre, o mestre que é pastor. Né? Ou seja, é uma palavra que estaria ligada a outra. A ideia que seria dizer que o pastor ele precisa ser um mestre. Mestre no sentido de ter cuidado em ensinar a verdade para as suas ovelhas. Bom, eu poderia falar aqui mais tempo, mas eu quero ser breve e apenas falar também 3 palavrinhas importantes sobre o ministério pastoral de Jesus. Bom, João 21, 26, 16, 21, 16 diz que Jesus é aquele que se apresenta como um bom pastor, que apacenta, que guia e que protege suas ovelhas. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, conforme João capítulo 10, versículos de 1 a 16, apresenta ele como o bom pastor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, ele apresenta Jesus como o grande pastor das ovelhas. E o apóstolo Pedro, que é um dos primeiros discípulos de Jesus, que mesmo sendo um homem afoito no início, mas que acompanhou Jesus e se tornou um dos grandes apóstolos, um dos homens mais respeitados na primeira geração de cristãos da igreja. Ele faz uma descrição linda, muito especial sobre Jesus. Ele chama Jesus na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, de o Supremo Pastor. Que coisa linda! Pedro fala sobre Jesus. Queridos, o tempo passa e eu quero aqui concluir esta aula dizendo o seguinte: é através por meio do ministério pastoral que a igreja hoje ela deve se preparar e deve preparar os seus membros, dar a eles um ensino saudável, um conhecimento verdadeiro, bíblico, doutrinário, cristocêntrico, que tem por objetivo levar ao aperfeiçoamento para o ministério, para que cada um desenvolva os dons, o chamado e o talento para aquilo que for útil, conforme o Senhor deu. Através desse conhecimento, os cristãos serão levados e envolvidos a um compromisso real com a missão da igreja. Bom, terminamos essa aula, podemos dizer que, por um lado, é triste ver os maus exemplos que alguns pastores cometeram nos dias do profeta Ezequiel.
Pastores que não eram apenas no sentido como vemos no Novo Testamento, mas que eram os líderes e os governantes, que falharam na sua missão. Enquanto eles deveriam cuidar, proteger e alimentar e ensinar as verdades de Deus, eles pensaram em si mesmos e cuidaram de si mesmos. Deus então diz que irá puni-los porque eles não cumpriram o seu ministério. Deus também diz que ele seria o próprio pastor deles. No Novo Testamento, nós vemos essa expressão, esta palavra poimem, pastor. Ela se apresenta agora com um leque enorme de opções da função do ministério pastoral, que vai muito mais além de ser apenas um líder, um administrador ou a figura número 1 de uma igreja. Ele é aquele que cuida, que ama, que protege, que defende, que auxilia, que orienta, que ensina, que mostra o caminho para as ovelhas. Pastor é aquele que deve visitar, que deve ajudar, que deve entender, que deve compreender as limitações, fraquezas e dificuldades de uma ovelha. Termino dizendo que Jesus, ele é o sumo, é o grande, é o supremo, é o pastor acima de todos os pastores que já houveram e que existem até hoje. Mas que também Deus dá pastores na terra, a sua igreja e seu povo. Se você está sendo muito bem pastoreado, continue com esse pastor, que Deus te abençoe. Se não, pense, analise, veja o que Deus tem para a sua vida. Deus te abençoe. Aprendemos com esta lição. Não sejamos falsos pastores, mas sejamos pastores segundo o coração de Deus, como disse Jeremias capítulo 3, versículo 15. Dar-vos-eis pastores que vos apacentem com inteligência e entendimento. Deus abençoe a todos. Esperamos aí que na próxima semana estejamos juntos. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você puder, envie essa mensagem para alguém. Mande um link lá para o seu amigo, para a sua igreja, para os seus irmãos, para que eles possam também compartilhar desta palavra. Deus te abençoe e até a próxima aula.